Segundo aos Coríntios, capítulo 12, nós vamos do verso 1 até o verso 6. Segundo aos Coríntios, capítulo 12, de 1 a 6. Palavras do apóstolo Paulo. Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo, mais do que em mim ver ou de mim ouvir. Até aqui, queridos, a leitura da palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez? Nós pedimos, Pai, a iluminação do Teu Espírito Santo, diante destas palavras do apóstolo Paulo, que narra essa experiência extraordinária, com a qual, ou com o tipo da qual, nós não estamos familiarizados. Nós pedimos, portanto, que o Senhor nos ajude a entender o que parece ser inexprimível, que nós possamos compreender porque Paulo narrou esse evento e de que também tudo que nós falarmos aqui seja usado pelo Teu Espírito para nos guiar a Te servir melhor. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, nessa parte de 2 aos Coríntios, conforme temos visto, o apóstolo Paulo está constrangidamente se gloriando diante dos coríntios de algumas coisas que ele considera necessárias diante do ataque de apóstolos, entre aspas, que haviam se intrometido na igreja de Corinto, querendo assumir a sua liderança e diminuir a autoridade do apóstolo Paulo. Então, constrangido, porque esses homens estavam se vangloriando, contando vantagem, se gabando de uma série de experiências, o apóstolo Paulo resolve entrar no jogo e diz, então, se é para se gabar, se o jogo é esse, eu também vou contar a meu respeito. E ele, então, sempre constrangido e sempre se justificando, ele se gloria de uma série de coisas como nós já vimos. O que surpreende é que, sim, na hora de comparar pedigree, Paulo se gloria que é tão judeu como aqueles apóstolos que estavam entrando lá em Corinto. Mas quando se trata em comparar ministérios, Paulo declara que é mais ministro de Cristo do que todos eles. Só que ele apresenta como credencial para isso, como prova para isso, uma lista enorme de sofrimentos, que foi o que nós vimos na segunda-feira passada, que inclui naufrágio, perigo de vida, prisões, açoites, fustigado com varas, ameaças, fome, nudez, ansiedade pelo cuidado pela igreja. Tudo isso mostrava que Paulo não somente havia trabalhado por Cristo, muito mais do que aqueles falsos profetas que estavam entrando na igreja de Corinto, mas como também que ele era ministro de Cristo de fato, porque apresentava as verdadeiras credenciais. Ou seja, o que Paulo no final se gloriava de fato era nas suas fraquezas. Ou ele se gloriava em Cristo, ou então no fato de que ele era fraco e que precisava do Senhor Jesus. A última experiência, o último item da lista que ele trouxe, a lista que nós vimos na semana passada, foi uma experiência que ele passou em Damasco, quando ele teve que fugir da cidade, escondido num cesto de roupa, provavelmente, descido por cordas pelo lado de fora da muralha, para ele poder escapar da morte lá na cidade de Damasco. E aqui, de repente, a coisa muda, de descer num cesto, Paulo passa para subir para o céu. Né? Na última vez que a gente leu, ele desceu, não é isso? Pela muralha. E agora ele vai dizer uma experiência em que ele subiu ao céu. Ele passa de contar as fraquezas e os sofrimentos e começa a se gloriar em visões e revelações extraordinárias que Deus tinha dado para ele. E eu quero, então, destacar 6 pontos desse relato que ele faz aqui, dessa experiência, no mínimo curiosa, e que não tem paralelo na vida dele, no livro de Atos ou nas suas cartas,
com o objetivo de aprendermos alguma coisa a respeito desse assunto. É claro que, já para começar, nós estamos diante de um daqueles textos que levanta a questão cessacionismo ou continuismo, né? Se Deus deu esse tipo de experiência ao apóstolo Paulo, será que ele não pode dar hoje? Será que um crente não pode ser arrebatado até o terceiro céu, a presença de Deus, ouvir coisas inefáveis que ao homem não é lícito referir? Então, é claro que esse texto levanta esse tipo de perguntas e, no final, eu pretendo dar a minha opinião a respeito desse assunto. Mas, por enquanto, vamos entender o que é que Paulo está dizendo e por que ele está dizendo. E o que é que nós podemos aprender com isso. Então, primeira coisa que a gente aprende do texto, que salta aos olhos, é que Paulo, de fato, ele teve visões e revelações da parte do Senhor Jesus, como ele diz aqui no verso 1, se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Visões e revelações do Senhor significam ou visões e revelações acerca do Senhor Jesus, ou visões e revelações que ele recebeu do Senhor Jesus. Considerando que o que ele vai narrar é alguma coisa que ele recebeu, então essa última interpretação é a melhor. Quando ele diz assim, eu vou passar a contar as visões e revelações do Senhor, ele está dizendo, eu vou passar a contar aquilo que o Senhor Jesus me revelou, aquilo que ele me mostrou. A gente não sabe ao certo a diferença entre visões e revelações, né? Provavelmente é a mesma coisa. Porque numa visão você recebe uma revelação de alguma coisa que você não sabia antes. Então nós vamos tomar as duas coisas como sinônimas, não há diferença entre visão e revelação. Paulo já tinha tido várias visões e revelações de acordo com o livro de Atos e de acordo com as suas cartas. Essa aqui não foi a única, ele já tinha tido várias. A mais importante delas foi aquela no caminho de Damasco, quando ele ia, como Saulo de Tarso, ele ia aprisionar os cristãos em Damasco e conduzi-los presos ao Sinédrio. E Cristo lhe aparece no caminho. Ali, de fato, foi uma aparição de Cristo, uma revelação de Cristo ao apóstolo Paulo, que marca uma série de outras visões e revelações que Paulo vai receber ao longo da sua vida. Depois nós lemos em Atos 16, verso 9, que durante a sua segunda viagem missionária, Paulo estava tentando ir para um certo lugar pregar o evangelho. De noite ele teve uma visão em que um homem macedônio dizia, passa a Macedônia e nos ajuda. Mais uma revelação, no caso uma visão que ele teve do Senhor Jesus. Depois de passar um tempo lá em Filipos, segundo essa revelação, ele vai para Corinto e lá, durante o seu ministério em Corinto, ele tem uma visão novamente. Está no capítulo 18 de Atos, verso 9, quando Cristo lhe apareceu e disse, fala e não te cales, porque eu tenho muito povo nessa cidade. Se referindo então aos eleitos que estavam na cidade de Corinto e que Paulo haveria de chamar pela pregação do Evangelho. Depois ele vai para Jerusalém, em Atos 22, 17 a 18, nós lemos que Cristo lhe apareceu em Jerusalém e disse, sai da cidade porque eles não vão aceitar o teu testemunho a meu respeito. Sai da cidade porque eles não vão aceitar o testemunho a teu respeito. Pouco antes disso, às vésperas do concílio de Jerusalém, que está em Atos 15, Paulo diz em Gálatas 2, 2, que Cristo lhe apareceu e o orientou a que fosse a Jerusalém para se encontrar com os apóstolos, no caso Pedro, João e Tiago, e com eles acertar a evangelização do mundo daquela época. Foi naquela ocasião que eles dividiram a evangelização, Paulo iria para os gentios e Pedro, Tiago e João tomariam conta da evangelização dos judeus. Ou seja, aqui nós temos pelo menos 6, esqueci mais uma, a famosa revelação que aconteceu durante um naufrágio a caminho de Roma, quando o navio está prestes a afundar. Paulo tem uma revelação em que Deus lhe diz, segura todo mundo, porque vocês vão se salvar, porque é necessário que você vá até Roma. Então, teve essa revelação direta também da parte de Deus, a ponto, e Paulo então disse aos marinheiros, que os marinheiros queriam saltar na água, pegar o bote, matar os prisioneiros, e Paulo disse, não, Deus me apareceu, falou comigo e nós vamos chegar seguros em Roma. E logo no dia seguinte o navio encalha na ilha de Malta, né, e todos se salvam com vida, conforme Deus tinha dito. Ou seja, Paulo teve, essas são as revelações e visões que nós lemos no livro de Atos e nas cartas dele, não é?
fora aquelas que não são contadas aqui, como essa, por exemplo. Nós entendemos que essas visões e revelações foram dadas a Paulo de maneira tão frequente, porque ele era apóstolo de Jesus Cristo, ele era portador dos mistérios de Deus, era aquele que Deus havia levantado para receber a revelação do caminho da redenção e da história da salvação que Deus estava desenvolvendo, era aquele que seria o fundador da igreja entre os gentios, numa época em que a Escritura ainda não estava pronta e Deus falava de maneira direta, assim como falava com os profetas do Antigo Testamento. Contudo, mesmo que tivesse tantas revelações e aparições de Cristo no seu ministério, Paulo sabia que não era conveniente se gloriar nelas. Paulo sabia que não era conveniente se gloriar nisso. Por quê? Porque ao contar fatos assim, chama-se a atenção para a pessoa e não para Jesus Cristo, que é o centro do ministério. E assim acaba se criando um grupo de seguidores e admiradores centrados em torno do misticismo daquela pessoa e da aura de espiritualidade que o contar esse tipo de experiência confere. Entretanto, Paulo diz que era necessário que ele se gloriasse, porque os apóstolos de Corinto estavam fazendo isso. É o que diz o verso 1 do capítulo 12. Se é necessário que eu me glorie, ainda que não convém, Paulo sabe que contar esse tipo de experiência não convém. Entretanto, ele se vê obrigado a contar, porque os falsos apóstolos estavam se apresentando como místicos, gente que tinha experiências espirituais profundas, que conheciam a Deus de maneira direta. Era preciso, então, entrar no jogo deles, e se é para comparar a experiência, então, muito a contragosto, diz o apóstolo Paulo, eu vou contar uma que eu tive. Se é assim, então também eu vou contar. Mas ele sabe que não convém, como ele diz aqui, não convém, ainda que não convém, mas é necessário fazer isso. Então ele se vê obrigado a contar o que ele chama as visões e revelações do Senhor. Era necessário que ele fizesse isso. Aqui nós temos que lembrar que os coríntios, eles tinham um apreço muito grande por esse tipo de coisa. Quem estudou já a primeira carta aos Coríntios sabe que era uma igreja que se achava espiritual. Só que o critério que eles tinham de espiritualidade era que no culto deles havia manifestações de línguas e profecia. Entretanto, era uma igreja dividida em 4 grupos, com problemas sérios de imoralidade, não tinha disciplina. Um irmão processava o outro por questões desse mundo. Havia brigas entre eles na hora da ceia. Na hora do culto era uma bagunça o culto. Tinha até um grupo que não acreditava na ressurreição dos mortos. E essa igreja achava que era espiritual. Por quê? Porque durante o culto tinha línguas. Porque durante o culto tinha gente profetizando. Então, eles achavam que espiritualidade estava ligada à manifestação carismática. E Paulo diz, eu não posso tratar vocês como espirituais, porque ainda que eu fale a língua de anjos e de homens, se eu não tiver amor, nada serei. Ainda que eu seja um profeta que conheça todos os mistérios, se eu não tiver amor, isso de nada representa, nada significa. Então, a igreja de Corinto era uma igreja que valorizava o espiritual, o sobrenatural. E esses falsos mestres que estavam chegando lá sabiam disso. Por isso eles ficavam contando experiências que eles tiveram e que Paulo nunca contou. Por isso, então, Paulo agora, constrangido, ele se vê obrigado a fazer uma coisa que ele não fez em 14 anos, porque essa experiência que ele vai contar aqui aconteceu há 14 anos. Ele se vê obrigado, então, a narrar esse fato extraordinário. Somente para defender o Evangelho e a obra de Deus em Corinto é que ele achava, então, que era necessário contar essa experiência. Então, esse é o primeiro ponto. Paulo tinha visões e revelações, e não eram poucas. Contudo, ele acha que contá-las não convém. E se ele conta, é porque é necessário. Ele se vê constrangido a fazer isso. Segunda coisa que eu quero mencionar, que eu já de alguma forma já toquei, é que Paulo realmente ele não costumava contar esse tipo de experiência. Note aqui, no verso 2, o que ele diz. Eu conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o 3º céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E aí ele continua narrando a experiência desse homem.
Paulo diz que isso tinha acontecido há 14 anos. Se você fizer o cálculo do tempo que Paulo escreveu 2 aos Coríntios, isso dá mais ou menos uma data entre o ano 42 e o ano 44 depois de Cristo, quando Paulo estava em Tarso, já convertido, ou Antioquia, antes de sair na sua primeira viagem missionária. Foi uma experiência que aconteceu antes da primeira viagem missionária. Ele foi levado até o terceiro céu, nessa experiência extraordinária que ele tem dificuldade até em contar agora. O ponto aqui é que isso aconteceu antes dele ir pregar o evangelho aos coríntios e que ele nunca contou essa experiência lá na igreja de Corinto. Ele conta agora, forçado pelas circunstâncias, ou seja, ele esteve lá vários anos, pregou, fundou a igreja, organizou a igreja, discipulou as pessoas, organizou a liderança e nunca contou essa experiência que ele teve no início do seu ministério, antes mesmo da primeira viagem missionária, como base da sua autoridade apostólica, para dizer que ele era um cara espiritual, que ele estava num nível assim, bem espiritual mesmo, e que todo mundo deveria prestar atenção no que ele está dizendo. Ele não usa aquilo como uma credencial para o seu apostolado, nada. Isso aqui foi antes, inclusive, da primeira viagem missionária que tinha acontecido com ele. Só agora ele conta porque era necessário. A gente não sabe exatamente por que ele escolheu essa experiência, porque, como nós já vimos, ele teve várias. Mas parece que de todas, essa de fato é a mais intensa. Porque nas outras foram comunicações, Deus falando com ele, vai para tal lugar, vai para Macedônia, ou então fica no navio, ou então sai de Jerusalém. Foram direções diretas, orientações diretas que Deus deu a Paulo na manobra do caminho missionário. Mas essa daqui, Paulo é transportado, inclusive com a possibilidade de ter sido fisicamente transportado até a própria presença de Deus. Então, provavelmente ele escolhe essa experiência porque de todas que ele teve, nada se compara a isso. Nada se compara a esse transporte até o céu. E, como eu disse, né, meu ponto aqui é que Paulo não costumava falar dessa experiência. Por mais grandiosa que ela tenha sido, Paulo guardou ela no coração durante 14 anos. E só sob circunstâncias e sob pressão fala sobre ela. Deixa eu ir agora para o terceiro ponto. Primeiro ponto, Paulo teve visões e revelações, mas não achava que não ia falar sobre elas. Segundo, ele quando ele teve que falar, ele falou de uma que tinha acontecido há 14 anos atrás, exatamente chamando a atenção para o fato de que ele não vivia contando essas experiências. O terceiro é que quando Paulo contava essas coisas, ele fazia isso de uma forma a não chamar a atenção para ele mesmo. Primeiro, note aqui que ele diz que essa experiência aconteceu com um homem em Cristo que ele conhecia e que teve essa experiência de arrebatamento. Toda a narrativa aqui está na terceira pessoa, veja só. Conheço um homem em Cristo, é claro que ele está falando dele mesmo, né? Mas ele diz, eu conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu, e sei que o tal homem, fora do corpo não sei, se no corpo não sei, Deus sabe, foi arrebatado ao paraíso, ouviu palavras inefáveis, as quais na lista o homem referido. Está tudo na terceira pessoa. Paulo está dizendo, conheço um homem com quem aconteceu esse tipo de coisa. É ele. Mas é que ele tem medo de dizer, eu fui arrebatado ao terceiro céu, eu estava na presença de Deus, eu ouvi palavras que não é lícito referir, porque ele não quer chamar atenção para ele não quer talvez se colocar ao lado de Enoque, que foi arrebatado por Deus, ele não quer se colocar ao lado de Elias, que foi levado fisicamente aos céus numa carruagem de fogo. Veja a modéstia do apóstolo Paulo quando ele conta esse tipo de coisa. Ele de fato não quer faturar em cima dessa experiência, não quer chamar a glória para ele, por isso que ele conta na terceira pessoa como se fosse um alguém, mas é óbvio que é dele mesmo que ele está falando. E ele usa, para se referir a essa pessoa, ele diz apenas que é um homem em Cristo. Conheço um homem em Cristo, ou seja, um crente, é um cristão só. Em vez de dizer, conheço um apóstolo extraordinário, um homem de Deus, de oração, ungido, não é do Senhor, chicote de Jeová, labareda de fogo, em vez de dizer essas coisas, não, é simplesmente um homem em Cristo.
Um cristão, o termo mais simples que você pode usar para se referir a um cristão. Conheço um homem em Cristo. Ele não é um vaso, não é ungido, não é nada. É um homem em Cristo, que foi arrebatado até o terceiro céu. Quarta coisa que eu queria mencionar aqui é que Paulo não sabia exatamente o que é que aconteceu com ele. E logo de cara a gente vê o contraste aqui de Paulo, porque ele não sabe se foi no corpo ou fora do corpo, a experiência que ele teve. Então, aqui a gente já vê o contraste com o relato que nós encontramos dessa mesma época, na literatura apocalíptica e mística e apócrifa. Tem relatos de pessoas que são levadas até o céu, mas o relato é muito detalhado, a pessoa caminha pelo céu, pelos níveis que há no céu, e aí descreve com detalhes o que ele vê em cada nível do céu. Ele é guiado por um anjo, o anjo introduz as partes diferentes do céu, o anjo interpreta as palavras que ele ouve. Tudo isso você encontra na literatura apocalíptica, mística, desse período aqui, que circulava na época do apóstolo Paulo, e com a qual os coríntios estavam familiarizados e os judeus em geral estavam familiarizados. Mas o contraste parece que é intencional, porque 2 vezes Paulo diz, eu não sei. Eu não sei. 2 vezes ele está dizendo, eu não sei dizer como é que isso aconteceu. Como se ele dissesse assim, não era eu que tinha controle sobre isso. Foi tão extraordinário que eu ainda estou meio confuso sobre o que aconteceu exatamente. Sobre o que aconteceu. O que ele sabe é que ele foi arrebatado até o terceiro céu, o paraíso, isso ele diz no verso 2. Arrebatado aqui, toda vez que essa palavra aparece no Novo Testamento, aparece umas 3 ou 4 vezes, dá a ideia de algo que é tomado repentinamente, à força, de surpresa, de maneira involuntária. Então, quando ele diz assim, esse homem foi arrebatado até o terceiro céu, ele está com isso dizendo que essa experiência não foi produto de alguma tecnologia espiritual dele, não foi resultado de alguma coisa que ele fez, não foi algo que ele buscou, não foi algo que ele produziu, simplesmente aconteceu. De repente, Deus o tomou e o levou como que, quase que à força, para o terceiro céu. E com isso Paulo está dizendo, por isso é que talvez ele diga assim, isso aconteceu há 14 anos. Talvez essa seja a razão porque ele conta que foi há 14 anos, porque ele nunca mais conseguiu repetir a experiência. Porque não estava no poder dele fazer isso. Ao contrário do que a gente ouve aí, tantos líderes e pastores, inclusive incentivando esse tipo de coisa, que as pessoas procurem, que as pessoas busquem receber esse tipo de coisa de Deus, quando o grande apóstolo Paulo diz que aconteceu há 14 anos e depois nunca mais, porque ele não era capaz de produzir isso, porque ele foi tomado, ele foi levado por Deus, não é alguma coisa que partiu da iniciativa dele. Não era alguma coisa que partiu da iniciativa dele. Arrebatado dá a ideia exatamente disso aí, de algo repentino, levado, ou tomado à força de maneira involuntária. Ele diz aqui que se viu lá no terceiro céu. De onde vem essa ideia do terceiro céu? Era uma ideia que era comum no pensamento rabínico e que era baseado em passagens como essa daqui, do segundo livro dos Reis. Queria ler aqui para vocês, primeiro livro dos Reis, capítulo 8, no verso 27, quando Salomão ora a Deus na inauguração do templo de Jerusalém, e diz assim, primeiro livro dos Reis, capítulo 8, verso 27, de fato habitaria Deus na terra, eis que os céus, primeiro nível, e até o céu dos céus, não pode te conter. Viram aí? 3, né? Nem o céu dos céus. Então, baseado nessa passagem de Salomão, que diz que os céus e até o céu dos céus não podem te conter, ó Deus, e passagens semelhantes, como o segundo livro das Crônicas, capítulo 2, verso 6, onde é repetido isso, o céu e o céu dos céus, na escatologia judaica, na cosmologia judaica, o céu existia em três níveis, por assim dizer. O primeiro céu era o espaço acima de nós, onde os passarinhos voam. O segundo céu é onde está o sol, a lua e as estrelas. E o terceiro céu era aquele ambiente invisível onde Deus habitava.
onde ele estava e de onde ele governava o universo e todas as coisas. Então, Paulo não foi levado ao primeiro céu, não foi levado ao segundo, de repente, ele se viu tomado na presença de Deus no próprio terceiro céu, que no texto é a mesma coisa de paraíso. Veja no verso 3, sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso. Paraíso aqui é a mesma coisa do terceiro céu. A palavra paraíso aparece só 3 vezes no Novo Testamento. É uma palavra que surgiu no vocabulário judaico durante o período intermediário, e ele representa ou fala desse lugar onde Deus habita em delícias, plenitude, prazer e bem-aventurança. Foi para onde Jesus disse que iria depois de morrer e levou o ladrão com ele. Hoje estarás comigo no paraíso. É uma das vezes que aparece essa palavra. É para onde o Senhor Jesus foi imediatamente depois da morte e com ele levando o feliz ladrão arrependido, né? Tem que lembrar que o ladrão era um ladrão arrependido, né? Senão a gente vai pensar que o ladrão vai entrar no céu. Não vai, não. É a mesma coisa de paraíso. Pois o fato foi esse, né? Paulo, de repente, ele se vê lá no mais alto céu, no paraíso, na presença do próprio Deus. E o ponto aqui é que ele não sabe como isso aconteceu. Olha como ele coloca. Eu não sei, ele diz 2 vezes, final do verso 2, se no corpo ou fora do corpo não sei, Deus o sabe. E no final do verso 3, se no corpo ou fora do corpo não sei, Deus o sabe. Qual é a diferença entre no corpo e fora do corpo? Se foi no corpo, significa que ele foi fisicamente, como Enoque, lá no Antigo Testamento, e Elias, que foi levado enquanto vivo em corpo para o céu num redemoinho, não é? Quando veio uma carruagem de fogo e separou ele de Eliseu. Então, se foi no corpo, a experiência de Paulo foi semelhante à experiência de Enoque. A diferença é que ele voltou. Enoque e Elias não voltaram, mas Paulo foi e voltou, o que faria dessa experiência ainda mais extraordinária do que a experiência de Enoque e de Elias. Se foi fora do corpo, então foi numa visão. E nesse caso, a experiência de Paulo seria semelhante àquela dos profetas do Antigo Testamento, que se viam de repente no conselho de Deus, por isso que eles escutavam, sabiam o que é que Deus ia fazer e anunciava o futuro, ou então como João na ilha de Patmos, quando ele recebeu o Apocalipse. Paulo simplesmente diz que ele não sabe como foi. Não sabe como foi, o que mostra que, por mais importante e marcante que aquela experiência tenha sido, Paulo não tinha pleno conhecimento de tudo que lhe aconteceu naquilo ali. Quão fraco era o apóstolo Paulo, quão ignorante dos processos sobrenaturais, se comparado com os apóstolos modernos, com aqueles que têm visões, revelações, gente que já foi ao inferno 8 vezes, já leram o livro A Divina Revelação do Inferno, a história de uma mulher que foi 8 vezes ao inferno já, ela conta o que ela viu lá. Que ignorante o apóstolo Paulo, ele não sabe nem se foi no corpo ou fora do corpo, não é? Para esse tipo de experiência, quando tanta gente aí se gaba de detalhes, né? De ouvir coisas e tudo mais. 5º ponto, Paulo se recusava a falar mais do que ele devia. Veja o que ele diz aqui no verso 4. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis. Estas palavras pronunciadas pelo próprio Senhor Jesus, uma vez que ele disse que isso aqui é uma visão e revelação do Senhor. O Senhor aqui é o Senhor Jesus. Ele esteve na presença do Cristo glorificado, ressurreto, esteve lá na presença dele, quem sabe até fisicamente, não é? Existe essa possibilidade. E ali Cristo falou com ele e disse coisas a Paulo inefáveis, ou seja, que não são lícitas ao homem referir. Não é que Paulo não se lembrava, Paulo sabia exatamente o que ele ouviu, mas ele diz, é tão glorioso, é tão majestoso, que eu não vou dizer para vocês. Quer dizer, mesmo ao contar a experiência, ainda assim ele não conta tudo. Ele guarda alguma coisa, porque tem mais. O que Paulo ouviu nessa experiência, a gente só pode especular. Coisas da glória, do mundo vindouro, do novo céu e da nova terra, do paraíso restaurado, da consumação do plano de Deus. Gente, deve ter sido maravilhoso. Puxa vida, por isso que Paulo diz assim, eu não vou nem contar para vocês, porque eu não quero estragar. Eu quero que vocês fiquem na expectativa do que é que vocês vão ouvir quando vocês chegar aqui. Vocês não têm ideia. Talvez seja por isso que, ao escrever nas cartas, algumas cartas que ele escreveu depois, como por exemplo Romanos, né, que foi bem depois dessa experiência, Paulo diz assim,
que a glória a ser revelada em nós, os sofrimentos aqui presentes, eles não podem se comparar com a glória a ser revelada em nós. Como é que Paulo conhecia essa glória? De onde? Quem sabe dessa experiência? E aqui mesmo na segunda carta aos Coríntios, ele diz assim, que nossos sofrimentos aqui são leves e momentâneos comparados com o peso de glória que nos está reservado. E também nessa mesma carta aqui, ele já tinha dito no capítulo 5, que se a nossa mansão, se o nosso tabernáculo dessa casa se desfizer aqui, nós temos uma mansão no céu preparada por Deus para nós. Como é que Paulo sabe? Quem sabe foi nessa ocasião. Mas o fato é que ele preferiu não contar e deixar todo mundo com água na boca, não é? Querendo saber. Mas isso mostra simplesmente algumas coisas. Primeiro, que Paulo entendia que era uma revelação pessoal que Deus tinha dado para ele. Era uma experiência pessoal, que ele não vinha como normativa para a vida da igreja. Paulo não usou essa experiência para fazer uma doutrina, para estabelecer o seu apostolado, o seu ministério, coisa parecida com isso, mas era alguma coisa entre ele e Deus que ele guardou esses anos todos e só contou quando se viu, de fato, obrigado. E por último, o sexto ponto aqui, sexta lição que eu queria tirar, é a respeito, então, em conclusão, da maneira como Paulo queria que as pessoas o considerassem. Paulo queria que as pessoas tivessem uma opinião a respeito dele, não por causa dessas opiniões, não por conta dessas revelações e dessas experiências. Ele se gloriava no fato de Cristo conceder tais experiências. É o que ele diz no verso 5, de tal coisa me gloriarei. Sim, de um Deus que existe, um Deus que é soberano, um Deus que é poderoso e gracioso e misericordioso o suficiente para tomar uma pessoa e lhe revelar coisas inefáveis, indizíveis, intraduzíveis em linguagem humana. Eu me glorio de um Deus assim, mas de mim, verso 5, eu não vou me gloriar, mesmo que eu seja o objeto, receptáculo desse tipo de coisa, ainda assim eu não vou me gloriar em mim. De mim, eu só me glorio das minhas fraquezas. E aí ele vai contar o espinho na carne, que vai ser próxima segunda-feira. Porque quando ele desceu do céu, o que é que estava esperando ele? O diabo, né? O diabo estava esperando Paulo descer. Tem até um comentarista que eu li que ele disse assim, quando Paulo desceu do céu, Cristo prendeu ele na terra com espinho. Fica preso aqui. O espinho na carne foi dado exatamente por conta disso. Por isso que Paulo diz aqui, se eu me gloriar, no verso 6, se eu gloriar-me, eu não serei nécio, não serei tolo, porque eu direi a verdade. Essa experiência aconteceu. E o fato de Paulo contar em si não estaria errado no que diz respeito à verdade ou mentira, porque ele estaria contando uma verdade. Mas Paulo não queria contar esse tipo de coisa, porque, final do verso 6, eu me abstenho de contar, de me gloriar nestas coisas, para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. Essa frase quer dizer simplesmente o seguinte, eu não quero que as pessoas formem uma opinião a meu respeito, a não ser por aquilo que elas veem que eu faço e pelas palavras que eu prego. Eu não quero que ninguém forme opinião a meu respeito em cima dessas experiências. Porque essas experiências, elas têm um valor limitado, elas não convém nem ser contadas, elas não são base para nada na igreja. O que é base na igreja é a palavra de Deus, é aquilo que você vê em mim e aquilo que você ouviu em mim, final do verso 6, para que ninguém se ocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. O meu exemplo e a minha pregação, é isso que eu quero que vocês me avaliem por isso, e não pelas experiências que porventura eu venha para contar para vocês. As conclusões agora são fáceis, né? Nós podemos agora fazer, eu enumerei aqui umas 2 ou 3 aplicações para nós. Primeiro, que na verdade é mais o resumo do que nós já falamos aqui. Visões e revelações, elas eram comuns no período apostólico, como era no Antigo Testamento, quando Deus estava completando a sua revelação final, que é a Escritura Sagrada. A revelação especial, onde Ele já nos diz tudo o que Ele quer nos dizer. Portanto, nós não esperamos mais que Deus nos fale ou se comunique conosco através dessas experiências. A maior parte de nós, se não todos nós que estamos aqui, viveremos e morreremos sem nunca ter passado por uma experiência desse tipo. Provavelmente, porque eu não conheço a vida de todos vocês. Mas eu nunca tive uma experiência desse tipo.
Que eu saiba, grandes homens de Deus do período apostólico até aqui, Martinho Lutero, João Calvino, Whitefield, Wesley, a gente pode narrar aí uma gama de heróis da fé, os pais das modernas missões, os homens que Deus usou para traduzir a Bíblia, missionários que foram para o interior da China, da África, como Ronaldo Lidori e todos os outros, eles nunca tiveram experiências dessa natureza. Nós não esperamos que Deus fale conosco hoje através desta forma, maneira normal, ordinária, comum, pela qual Deus fala ao seu povo hoje através da sua palavra. Através da sua providência, Deus guiando nossa vida, nos dando sabedoria, ouvindo o conselho dos irmãos, seguindo os princípios bíblicos, aí Deus nos guia nas decisões, nas escolhas, naquilo que nós devemos fazer. Contudo, Deus é Deus. Deus é soberano, Ele faz o que Ele quiser. Se porventura Deus resolver dar a você uma experiência semelhante, lembre-se dessas 4 coisas que nós aprendemos aqui. Primeiro, isso não serve para autenticar o seu pastorado ou o seu ministério. Por isso não adianta contar na igreja. Porque isso não serve de autenticação do seu ministério. Porque Paulo recebeu essa revelação muito antes dele começar a sua primeira viagem missionária, e ele não usou nunca essa experiência para se firmar como ministro do Evangelho, dizendo, olha o que aconteceu comigo, eu tenho experiência, eu tenho vida com Deus, eu tenho fato, eu tenho história com Deus, eu estive no terceiro céu, eu conversei com Jesus pessoalmente, ouvi coisas extraordinárias sobre o futuro que eu, se fosse outra pessoa, provavelmente já tinha contado, né? Olha aqui o que é que eu vi a respeito da glória que nos espera. Então, se Deus lhe conceder alguma experiência, não precisa ser uma tão grandiosa como essa, mesmo que seja pequenininha, ela não vai servir de base nem de autoridade para afirmar o seu ministério. Não vai. Não é isso que qualifica o pastor, não é isso que qualifica o ministro, não é isso que qualifica o líder, não é isso que qualifica o cristão como cristão. Segunda coisa, lembre-se disso, se Deus lhe conceder algum tipo de experiência, ela não serve de regra e de doutrina para a igreja, porque é uma coisa pessoal para você. É uma coisa que Deus mostrou para você, uma experiência que você teve entre você e Deus. O problema hoje é que muita gente tem uma experiência desse tipo e quer transformar em regra para a igreja, dividindo a igreja entre aqueles que têm e aqueles que não têm. Os que tiveram experiência assim e os que não tiveram experiência assim. Quando nunca na Bíblia ter visões e revelações é o critério para a salvação, ou o critério do verdadeiro cristão, ou a marca da verdadeira igreja. Nunca é. Nunca é. É uma questão pessoal. Então, não transforme sua experiência pessoal numa regra para a igreja e não julgue os outros por aquilo que Deus lhe deu. Guarde no coração, entesoure essa experiência, louve a Deus por ela, se beneficie o que você puder dela, mas é alguma coisa entre você e Deus. Faça como Paulo fez. 14 anos, só contou quando foi obrigado, e mesmo assim disse, foi um homem que eu conheço. E eu não me lembro nem dos detalhes, e também não vou contar tudo. Vê a modéstia de Paulo, porque ele sabe que essas experiências sobrenaturais, elas têm um valor relativo, elas confundem às vezes elas contá-las faz mais mal do que bem, dependendo do contexto. Então, se Deus lhe conceder essa experiência, lembre que isso não prova que realmente você procede de Deus. Que realmente você não procede de Deus, porque aqueles falsos apóstolos que estavam lá em Corinto, eles estavam narrando experiências semelhantes. Eles estavam contando experiências místicas. E a gente sabe que esse pessoal não era de Deus. E por último, se Deus te deu uma experiência assim, lembre-se que contar ou mencionar isso, você corre o risco de parecer arrogante, você corre o risco de envaidecer, porque você teve e outros não, e de repente você vai criar seguidores de você mesmo. Tem pastores, líderes que constroem o seu ministério em torno de experiências, de revelações, de histórias contadas, ou que aconteceu ou com eles, ou com gente que eles conhecem, e assim por diante. E aqui vem meu último ponto. O ministério pastoral e a liderança da igreja, ela tem que ser construída, edificada e mantida, não em cima de narrativas assim, mas nas 2 coisas que Paulo diz aqui no final do verso 6, naquilo que as pessoas veem em nós e naquilo que elas ouvem de nós, exemplo e palavra.
É isso que estabelece o verdadeiro ministério pastoral. É isso que firma um pastor como verdadeiro pastor. O exemplo de vida e a palavra que ele ensina. Amém? Ó Deus, levanta verdadeiros pastores entre nós. Nós oramos por aqueles irmãos que têm buscado experiências desse tipo e caído numa confusão mental, no subjetivismo, no misticismo, superstição, se esquecendo, ó Deus, do mais importante, que é uma vida vivida conforme a santidade e de acordo com Tua palavra. Eu oro por aqueles que o Senhor chamou para o sagrado ministério. Quando o Senhor nos mandou pregar, o Senhor mandou que nós ensinássemos tudo aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou. E é isso que nós temos que fazer. Dá-nos graça, abençoa a igreja brasileira, às vezes tão marcada por esse misticismo sobrenatural, essa busca de visões e revelações, e que se esquece da simplicidade da palavra de Deus, da profundidade do Evangelho. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos uma bênção no nosso país. Em nome de Jesus. Amém.